Esse daqui foi o quarto TJ que você fez? Foi o quarto TJ que eu fiz. E a sua nota foi caindo. Foi, menino. Né? Até estourar agora. Aí, agora, né, nessa reta final, aí você passou bem, né, voando. Mas por quê? Você consegue hoje, assim, com a maturidade que você tem, entender por que a sua nota foi caindo? Eu consigo. Porque é aquilo que a gente hoje entende, né? Depois que aprende a montar o próprio material, estudar nos limites do edital. Material cheio de desperdício. Eu achei que eu estava indo para o cursinho da moda, né? E que era o melhor e que tinha o meu melhor interesse em mente. Então, eu comecei a estudar, a segunda vez que eu tentei o TJ, eu comecei a estudar pós-edital, né? Mas sabe o tamanho daquele material, não tem nem condição, sim, né? Sim, normalmente 90% é coisa fora do edital, né? Coisa que não vai fazer diferença na prova. E foi a prova da virada de chave, que até 2015 as questões eram mais simples no TJ. A prova de 2017 foi a da virada de chave. Começou a ficar muito pesado até em português, provas mais longas, né? Que foi uma dificuldade da galera nesse concurso, né? Isso. Principalmente a prova ficar mais longa. E aí a minha nota caiu já, né? E depois não passei, mas segui o conselho do professor do cursinho famoso naquela live do que fazer agora, né? Depois da prova. Depois da prova. Então, aí ele falou, agora vocês seguem estudando, aproveita que daqui 6 meses tem outro, e vocês já estão estudando no pré-edital, vocês têm vantagem em cima dos outros concorrentes. Quanto mais eu estudava com aquele material, mais longe eu ficava da aprovação. Porque... Mas muito o que você sentia? Você ficava perdida? De fugir do perfil da prova? Sim. Normalmente? Sim. Eu não tinha tido essa malícia de olhar o perfil da prova sozinha. E então confiava. E aí aquele material absurdo... E isso é uma coisa, né? Até eu fiz um post agora que, a gente tem 4 meses até a prova. E o TJ de São Paulo é um concurso muito simples, né, cara? É simples, é repetir a lei seca, ter uma boa interpretação de texto. Se você tiver interpretação de texto e lei seca, você consegue e dá para repetir assim umas 4 vezes o conteúdo, né? Dá. Quantas vezes, em quanto tempo você esgotava o edital? Eu esgotava ele a cada 11 dias. Eu 11 repeti, seguindo o seu conselho, né? E começando, foram 3 meses, não foi, Gustavo? Sim. Dei 8 voltas no edital. 8 voltas. E sábado eu fazia as provas antigas, que eu até cheguei a te mandar o meu cartãozinho das notinhas, né? E uma coisa, né, quando você fala com um concurseiro tradicional, assim, esgotar o edital, tem gente que dá risada, né? Fala assim, que mentira, nunca esgotei o edital, não é possível. Não é possível até você entender o que está fazendo. Normalmente a pessoa está perdida. Está com material, às vezes, de 5.000 páginas, né? Para um concurso de nível médio, sabe? Não faz sentido, né? O esquema é dominar o conteúdo simples. E na maioria dos concursos é assim, né? Os grandes concursos. É muito difícil um concurso mais profundo, assim, né? Que vai exigir um conhecimento mais pesado. E você fez um concurso agora também, que foi nesse concurso que você foi nomeada agora, né? Da Câmara. Verdade. Analista jurídico da Câmara Municipal de Santos. E esse concurso é para a galera formada em Direito. É para a galera formada em Direito. Da hora. E você lembra quantas pessoas tinham na prova? Inscritos para o meu cargo, porque eram vários cargos. Acho que ao todo davam uns 14.000 inscritos. Para o meu cargo tinha 2.000. Mas como eles não abriram e eram 5 vagas só. Como eles não reabriram a inscrição, né? Então, muita gente faltou. Não foi, né? Muita gente não foi. Foi na época da pandemia, né? Que o concurso abriu foi. Sim. Ele abriu em janeiro com a prova para abril de 2020 e ele foi ser realizado em junho de 2022. E na pandemia, a gente fez muita mentoria, né? Durante a pandemia. Na pandemia, acho que separou, assim, né? As crianças dos profissionais. Foi difícil, né? Foi difícil. Continuar estudando na pandemia foi muito difícil. Sim, e você ainda tinha essa indecisão, né? Eu lembro que foi mais ou menos nessa época que você não sabia qual concurso fazer, em qual que você ia focar. Como que foi? Vamos colocar assim uma ordem cronológica. Né? Que até agora, desde a pandemia, desde que você começou a estudar, foram 3 concursos que você foi aprovado. Isso.
teve aqueles 2 que eu aprovei também, mas não tem chance de nomeação por causa da quantidade de vagas, são um órgão muito pequeno, né? Sim. Que é o Instituto de Previdência do Que era esse que você estava estudando, né, no começo, não foi esse o primeiro? Não, era a Câmara. Era a Câmara mesmo? Era que um passou na frente do outro, não foi? Acabou passando, que um retomou e o outro não. Sim, mas qual que foi a cronologia, então, aqui, ó, desde a pandemia que você começou a estudar? Quais os concursos que você fez que você passou? Olha, Gustavo, foi assim. Eu comecei estudando em janeiro de 2020 para a Câmara. Eu estudei para ela ao longo da pandemia toda até julho de 21, que foi quando teve aquela mentoria com o Gustavo e ele falou para mim que, como não tinha retomado, né, Gustavo? Então, para eu ir para o TJ, que era uma chance imperdível. Eu agradeço a ele por ter falado isso. Sim. Eu segui o seu conselho, aí eu estudei só pós-edital para o TJ, né, com o material enxuto, e aí fiz ele em outubro, né, de julho a outubro. Aí eu peguei o IPREV, né, estudei de novembro a fevereiro, fiz ele em fevereiro, já saiu a nota de corte do TJ, me preparei um mês para a prova prática. Sim, prova prática, a gente pode falar sobre isso, a galera tem muita dúvida, viu? Pode falar. Você tinha medo? Oi, como? Eu treinava 10 textos, mas como eu não tinha muito texto... mas vamos continuar, depois volto. Vá. Sim. Aí, a prova prática do TJ, que foi em março, aí abril retomou da Câmara. Aí estudei para ele de novo, mas mesmo assim foi um intervalo de 8 meses sem estudar para a Câmara. Aí foi de abril a junho, estudando para a Câmara, prova da Câmara. Aí eu dei um descansinho de 1 mês, INSS. Você ficou só no pós-edital, praticamente. Só no pós-edital. Só transitando ali no pós-edital. E tu acredita que... E aí comecei o MP e agora parei para focar no TRE, né? Sim. Seguindo seu conselho também. Sabe o que é engraçado? Uma coisa que eu estava pensando nisso nesses dias antes de vir aqui. Eu nunca estudei por tanto tempo seguido e eu nunca senti tão pouco cansaço estudando. É o efeito urgência. Né? Porque você sabe que tem uma prova próxima ali, fica mais fácil, né? E é tipo assim, agora é isso, depois é aquilo, não é cansativo. Sim. É gostoso. E também, uma coisa, eu até quero perguntar, pensando naquele degrau que você estava descendo aqui, na verdade, né? Da nota. Você provavelmente não estudava muito com questões, estudava nessa época? Não como agora. Não como agora. Não chegava nem perto. A primeira vez que eu fui tentar me medir por questões, eu passei mal. Porque tinha bateu muito uma pressão. medo de me medir. E isso é fundamental, né? Isso daqui é o que eu vejo que vira a chave, assim, a pessoa parar de ter medo de medir, né, com questões. E também entender que o relatório lá do site de concurso não é o real, né? Não é mesmo. Não é, cara. O pessoal se engana achando que está fazendo 90% olhando o site de questão, só que aí fica naquele sistema tradicional, né? Estuda um tópico, faz questões. Pô, é claro que você vai acertar 90%. E não só, a gente também só se mede naquilo que a gente gosta e que se sente confortável. Sim. Então a nota dispara. Agora, se você coloca as matérias que você tem dificuldade, ela cai. Sim. E você começou a fazer esse controle só a partir do aprovação ágil, quando você entrou, você começou a medir. Em março eu comecei a estudar, porque era a minha última chance, digamos assim, né? Lá da Câmara. Mas eu também estava desorganizada. Eu comecei a parar para me organizar com a pandemia. Sim. Porque aí ele suspendeu, todo mundo ficou naquela, meu Deus, para onde que eu vou, o que que eu faço? Aí eu comecei, então eu tenho que, para sustentar o estudo até o concurso voltar, eu tenho que me organizar para eu ter uma chance real. Sim. Por enquanto eu estava só reagindo, eu não estava agindo. Né? Eu acho que isso faz muita diferença. Sim, também. Total. Aí, você não acredita, foi numa live do Cursinho Famoso, que a coach do Cursinho Famoso
Estava lá dizendo, e ainda com aquela história do vamos estudar, mas deixa para ler legislação só se você for avançado no final, se der Eles tempo. falam isso mesmo? Falam, juro por Deus. Sério? Gustavo, ainda hoje. Aí é pesado, no meio hein, da gente? pandemia, eu ainda ouvi esse conselho. Aí não faz sentido, né? Porque você olha a prova. É só lei seca, lei seca, lei seca. Inclusive, eu fiz o levantamento da última prova, né? Não sei se você viu o cronograma, que provavelmente você não deve ter visto, que você não vai fazer, né? O TJ de São Paulo agora. Mas na última prova deu 98% de lei seca. Como que você vai falar para alguém não estudar lei seca? Pois é. Pelo amor, né? Estuda só com o material deles e sempre com o argumento do no meu material tem tudo. Mas adianta ter tudo se está no meio de 10 mil páginas? Exato. Como é que a gente acha? Não, você não vai ter qualidade, você não vai ter absorção, você não vai ter repetição. E, pô, a galera que não é formada em direito, às vezes tem medo, né, de ir para a legislação, de ter um conteúdo direto. Só que nenhum conteúdo teórico substitui a legislação com a estrutura da legislação, né, para você absorver. O sistema brasileiro ele é baseado em lei, gente. Né? Então, o básico é a lei. Depois que você entende a lei, fica muito mais fácil, né, fazer o caminho contrário, entender o conteúdo mais pesado. Né? Eu sei que aí eu comecei a seguir ela no Instagram. Aí ela elogiou 2 páginas. Ah, pessoal, um pessoal legalzinho que está falando de concurso. Uma era uma procuradora, que também passou em vários concursos e tinha lá o método dela. E o outro era o Bitolei. É, ela falou da gente? Falou. Eu não sei quem é. Depois você me fala quem é, se você quiser falar. E ela falou. Aí eu comecei a seguir as 2 páginas. A moça... assim, eu não tinha nada, estou começando do zero, em maio. Estou tentando me estruturar, entender o que estava acontecendo com a pandemia para ver para onde que eu ia, né? Ela tinha um jeito de fazer a coisa que, sinceramente, no mundo da gente, com as coisas normais, não faz sentido. Só fazia sentido na época da pandemia. Porque precisava de muito tempo para fazer. Isso é uma Era doideira, impraticável. cara. Isso é uma doideira. As pessoas criam coisas que não são para pessoas reais, que têm vidas reais. Né? Ela falava assim, para ler legislação, para decorar legislação, leia a legislação 8 dias seguidos, depois 15 dias e 30. É aqueles métodos de memorização baseado em negócio norte-americano que não faz sentido para o concurso, sabe? Eu não tinha nada para fazer, eu comecei a fazer daquele jeito. E quando encavalava, passava 4 horas lendo, né? Quando começou a encavalar. Mas não é uma coisa prática. Só serviu para mim para uma coisa. Para eu validar se aquilo dava certo ou não, eu tinha que ler 8 dias seguidos, concorda? Sim. Sábado e domingo. Tem que se jogar, né? Só que às vezes, para a maioria das pessoas, eu acho que é impraticável, né? Em qualquer outro, para todo mundo, em qualquer outro tempo e lugar, não é. Sim. Mas ali eu criei o hábito de estudar todo dia. Só serviu para isso. Sim. Entendeu? Não, que é uma coisa importante, né? Por isso que a gente fala muito, né? De escolher um concurso próximo, porque isso dá urgência, a pessoa normalmente consegue pegar no tranco, né? É verdade. Mas aí o que você falava começou a fazer mais sentido para mim. Porque casava com o meu jeito de estudar, né? Fazia mais sentido. Aí, os pensamentos, a tendência de se proteger, né? De procrastinar. Na minha cabeça, eu escutava você e eu pensava assim, se este concurso não der certo, eu assino o método dele. Mas aí, ao mesmo tempo, eu também pensava assim, por que eu vou esperar ter mais um fracasso, magoar mais uma vez a minha autoconfiança e a minha autoestima, para depois tomar uma atitude sábia? Aí eu assinei em outubro. Em outubro de 2020. Sim, e muita gente se sabota, né? Porque é muito mais fácil você continuar fazendo o que você tem feito, né? Porque é até confortável. Chega uma hora que você começa a acreditar naquele papo, né? Que isso não é para mim, eu não sou inteligente, então vou curtir a vida alucinadamente, não é? É por aí que acontece. Mas isso que eu acho, né? Que tudo que a gente tenta passar aqui é baseado em pessoas reais, né? Até a gente gravou um podcast aqui com o Leonardo, o juiz. Você chegou a assistir? Ai, amei o episódio dele. E ele, assim, ele foi, acho que o servidor mais jovem. Emocionante. Né? Ele entrou com 18 anos, sabe? E doideira, assim. E a gente tá falando, né? No estudo realmente ativo, em que você tá ali concentrado, 4 horas no máximo. É difícil manter mais do que 4 horas, Parece cara. Que carregou o caixote 8 horas. Você buga, sabe? Você consegue, às vezes, né, dar um tiro. Eu fiz isso numa reta final, estudar 12 horas por dia, tirei férias quando eu passei lá pro MPT. Só que eu me arrependo.
Sim. Fez mal, eu buguei na hora da prova, sabe? Então, a gente tem que entender esse limite e entender que, pô, você consegue ficar 12 horas vendo um conteúdo de videoaula. Uhum. É confortável, é igual a Netflix. Você consegue ficar 12 horas na Netflix. Só que qual que é a absorção disso? É mínima. É mínima, né? E, pô, a prova vai ser escrita, então tudo isso faz diferença, sabe? É claro que tem pessoas, né, que tem um perfil ali mais para videoaula e tal, mas... E você sentia dificuldade nisso? Você sentiu dificuldade na transição? Você estava acostumada a estudar com material escrito? Como é que foi? Não estava. Eu estava totalmente acostumada com o padrão cursinho tradicional. Mas eu não tive problema, Gustavo. Sério, a metodologia do Aprovação Ágil faz tanto sentido para mim que foi natural. Natural mesmo. E você manteve a mesma carga horária? Ou você diminuiu a carga horária porque você percebeu que estava mais pesado, que estava mais cansativo? Assim, né? Eu estudo umas 4 horas por dia, né? Eu nunca aumentei, assim, véspera de prova, o último mês para estudar matemática, eu boto 2 horas a mais à noite, porque não consigo dar mais do que isso para matemática. Mas, de resto, 4 horas. É constante para mim. E não precisa mais. Sim. Cabe tudo que eu preciso fazer. Sim.